Good evening. Boa noite. As usual, I greet you in the name of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. Como de costume, eu os cumprimento em nome do nosso amorável Senhor e Salvador, Jesus Cristo. And I was supposed to preach a different sermon at this hour, E era para eu pregar um sermão diferente nesse momento. but I have been so strongly impressed that this gathering needs to hear this sermon. Mas eu fui fortemente impressionado pelo Espírito Santo de que este grupo precisa ouvir este sermão, That I want to present it to you at this moment. que eu quero apresentar para vocês nesse momento. Let us pray. Dear Heavenly Father, Vamos orar. Querido Pai Celestial, please come in our midst and touch everyone present. por favor, esteja entre nós e toque cada um aqui presente. And let us all receive a word from you, I pray in E que Jesus' name. todos possamos receber sequer uma palavra de Ti, é o que peço em nome de Jesus. Let everybody say amen. Que todos digamos juntos, amém. Being compelled by the Spirit of God I want to share and examine the gospel of the Old Testament with you. Tendo sido guiado e compelido pelo Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês uma visão do Evangelho no Antigo Testamento. The gospel of the Old Testament. O Evangelho do Antigo Testamento. And it is Joseph that captures my attention in the Old Testament book of Genesis. E minha atenção será agora lançada sobre o livro do Gênesis, a história de José, ali no Antigo Testamento. Did you know that 25% of the book of Genesis is about Joseph? Você sabia que perto de 25% do livro de Gênesis fala a respeito de José? 25% of the book of Genesis is devoted to Joseph, and Joseph is not even in the messianic line. 25% do livro do Gênesis é dedicado à história de José, e José nem sequer faz parte da linhagem messiânica. If we wrote the book of Genesis, Se nós fôssemos escrever o livro do Gênesis, we might have devoted most of the pages to Adam and Eve, quem sabe nós dedicaríamos a maior parte das páginas a Adão e Eva, or Noah, ou Noé, maybe Abraham, Isaac, Jacob, ou quem sabe a Abraão, Isaac e Jacó, or even Judah. ou até mesmo Judá. Because because Jesus Christ came from the line of Judah, not Joseph. Ou quem sabe Judá, porque Jesus seguiu a linhagem de Judá, mas não a linhagem de José. But there are over 12 chapters in Genesis devoted to Joseph. Mas há mais de 12 capítulos no livro do Gênesis dedicados a José. A man not even in the messianic line. Um homem que nem sequer aparecia na linhagem de Jesus, messiânica. Now, why did God do that? E por que Deus fez isso? Because there's something more important than being in the messianic line. Porque há algo mais importante do que simplesmente pertencer à linhagem messiânica. It is not to be in the messianic line, Não é o fato mais importante pertencer a uma linhagem messiânica, but it's important for us to be in the messianic likeness. mas é importante sermos feitos à semelhança do Messias. And there isn't a person in the entire Bible E existe alguém em toda a Bíblia that foreshadows or symbolizes Jesus Christ more than Joseph. que simboliza a Jesus perfeitamente. Se é que existe alguém, essa pessoa é José. Everywhere you touch the story of Joseph, you will think about Jesus Christ, our Lord and Savior. Em cada ponto que você tocar da história de José, você vai pensar em Jesus Cristo, nosso Salvador. The father's well-beloved son. Aquele que era filho amado de seu pai, He came up in a blended family. ele foi criado em uma família mista. He came into his own, and his own received him not. Ele veio para os seus e os seus não receberam. They were moved with envy, and he was sold out for the price of a slave. Eles foram movidos por inveja, os seus queridos, e ele foi vendido a preço de escravo. He was rejected by his brethren, his kinsmen. Foi rejeitado por seus conterrâneos, por seus irmãos. He was handed over to the Gentiles, and he was made the object of false witness. Foi entregue aos gentios e foi acusado falsamente. He was made to suffer for sins that were not his own. Ele foi posto a pagar por pecados que não eram dele. They put him in the prison house of death. Eles o colocaram numa prisão de morte. But he is not long in that prison house of death before he has the keys. Mas não durou muito tempo essa prisão de morte até que ele tivesse as chaves dessa prisão em suas mãos.
You see, everywhere you touch the story of Joseph, you Perce- got to think about Jesus. Perceba, em cada momento da história de José, não dá para não pensar em Jesus. So what have I learned Então, about Jesus, então Joseph? o que eu aprendi com a história de José? I have learned about theoretical trust and philosophical faith in God. Eu aprendi a respeito de uma confiança teórica e uma fé que é apenas intelectual. All of us, arrayed as we are in the clothes of our own mortality, Todos nós nos deparamos a cada momento com nossa própria mortalidade. have discovered that life is never lived on flat ground. Nós já descobrimos em face dessa mortalidade que a vida não é simplesmente um terreno, solo que é reto, retilíneo. Our days are not marked by cloudless skies, Nossos dias não são marcados apenas por céu sem nuvens. and our boats do not sail on calm seas. E nossos navios não navegam em mares tranquilos o tempo todo. And I know we do not want to have to walk on rocky ground. E é lógico que eu sei que nós não queremos andar por terrenos que estejam cheios de pedras. We don't want folks raining on our parade. Nós não queremos pessoas que estejam reinando em nosso momento. And if we take an ocean cruise, our expectations are that seas will not be rough and choppy. E se nós formos fazer um cruzeiro marítimo, por exemplo, nossa expectativa é que o cruzeiro seja calmo, tranquilo e que o mar esteja tranquilo. Still, it is true that our lives are always captured between today's realities and tomorrow's hopes. Ainda assim, é uma grande verdade que os nossos dias são marcados pelas experiências e também pela expectativa e esperança no dia de amanhã, no futuro. Howard Thurman, in his classic literary piece, Deep River, Howard Thurman, em seu clássico literário O Rio Profundo, Deep River, suggests that life is filled with baffling contradiction of human experience. ele sugere que a vida é marcada por contradições profundas. Or to restate it, Ou, colocando em outras palavras, we are always living between life's ups and downs. estamos sempre vivendo a nossa vida com altos e baixos. And if you have any question whether our premise for this preaching moment is true, E se você tiver alguma dúvida com relação à premissa do sermão de hoje, se ela é verdadeira ou não, all you have to do is examine the crucible of your own life and the record of your own times. tudo o que você tem de fazer é examinar o cadinho de sua própria vida, as circunstâncias que te acometem até hoje. Every moment of our lives, we're living between life's ups and downs. Cada momento de nossas vidas é marcado por altos e baixos. And one of the keys to life E uma das chaves para a vida is to find out how to handle and manage the seesaw of life. é descobrir como lidar com a gangorra que é a vida. I have discovered that we are up one day Eu and des- down the next. Eu descobri que nós num dia estamos no alto e no dia seguinte estamos embaixo. I may be happy one moment, Eu but posso the estar- next I'm sad. Eu posso estar feliz no momento, mas então no próximo eu já me entristeço. Haven't you discovered for yourself that life is composed of alternating currents? Você não descobriu em sua própria vida que a vida ela é composta de momentos e correntes alternadas? We are sometimes right and we are sometimes wrong. Às vezes nós estamos certos, outras vezes estamos errados. We are sometimes on the mountaintop, sometimes in the valley. Às vezes estamos no topo da montanha e às vezes estamos no vale. We are sometimes standing in the sunlight of our own personal victories, Às vezes estamos sobre o brilho do sol iluminado de nossas vitórias and sometimes we're bathed in the depressive gloom of our own failures and shame. e algumas vezes estamos escondidos atrás da sombra de nossas vergonhas e derrota. We are sometimes appreciated and sometimes misunderstood. Algumas vezes somos bem-quistos e outras vezes somos mal compreendidos. We are sometimes hated and sometimes loved. Algumas vezes somos odiados, mas outras vezes somos amados. I remember the senior Adventists, they used to say, Eu me lembro que os mais antigos adventistas costumavam dizer: I am sometimes up, I'm sometimes down, I am almost level to the ground. às vezes estou para cima, às vezes estou para baixo, eu me sinto muitas vezes nivelado. They realized the truth of our existence, Eles compreenderam uma verdade a respeito de nossa existência. that clothed in the garments of our own mortality as we are,
que vestidos da própria mortalidade que nos acomete, we will sooner or later discover that we are all living with life's ups and downs. cedo ou tarde descobriremos que todos temos de conviver com os altos e baixos da vida. Now, there's a lesson that the Lord wants us to learn from Joseph on this matter. Agora, há uma lição que Deus quer que aprendamos com José a respeito deste assunto. You are aware of this man named Joseph, Você já está familiarizado com este homem, José, whose name means God may add. cujo nome significa Deus acrescenta ou o Senhor acrescenta? You guys know about Joseph, Vocês já conhecem a história de José, não conhecem? the 11th son of Jacob and the first of his wife Rachel. O 11º filho de José e primeiro de sua esposa Raquel. You know about Joseph not only because of his name and his parents, Você conhece a respeito de José não simplesmente pela menção dos nomes dos pais dele, but also because of his coat of many colors. mas também pela vestimenta colorida que ele ganhou. If there was anyone in the entire scripture who lived between the ups and downs of life, Se há alguém que enfrentou os altos e baixos da vida nas Escrituras, it was this man named Joseph. era esse homem chamado José. Consider the ups and downs of Joseph, if you will. Consideremos os altos e baixos da vida de José. Joseph was up because he was the beloved son of his father. José estava num ponto alto porque era o filho amado de Jacó, seu pai. So beloved was Joseph that the Bible records that Jacob loved Joseph more than all of his other children. Tão amado que a Bíblia chega a afirmar que Jacó o amava acima de todos os demais filhos. And that's why he gave him the coat of many colors. E exatamente por isso o pai Jacó presenteou José com aquele casaco de muitas cores, aquele colorido. This coat that would be the sign and symbol of his father's favor. Este casaco que era o símbolo do favor, do favorecimento de seu pai. Joseph was down, however, Entretanto, José estava vivendo um ponto baixo. because that very coat, that symbol of power and authority, was the very thing that caused his brothers to hate him. Porque aquele mesmo casaco que era símbolo de prestígio e poder foi motivo de inveja de seus irmãos. Joseph was up because it looked like he was going somewhere. José estava no alto porque parecia que ele tinha um futuro promissor. Plans had been made for his professional and personal growth and development. Planos foram feitos para o seu crescimento e desenvolvimento pessoais. He had been groomed for leadership. Ele foi moldado para a liderança. And his father Jacob saw to it that he would be dressed for success. E seu pai tomou o cuidado para que ele estivesse vestido apropriadamente para o sucesso. But Joseph was down Mas José estava numa parte baixa, because it's extremely hard to be successful down in a pit. porque é tremendamente difícil alcançar o sucesso quando você está no fundo de um poço. It's hard to achieve your professional objectives when your brothers, É difícil alcançar a realização profissional quando seus irmãos, those who have the same blood as your father in their veins, aqueles que compartilham do mesmo sangue de seu pai em suas veias, wrap you up and drop you down in a hole where no one will be able to see you or hear you. te amarram e te jogam dentro de um poço onde ninguém conseguirá vê-lo ou ouvi-lo. In order to understand Joseph, you must be able to see that Joseph was up. Para que você entenda a figura de José, é importante que você veja que ele estava no alto, In terms of his own personal identity. em termos de sua identidade pessoal. Joseph was a man, some might say, untimely born. José era um homem que alguns poderiam dizer ele estava à frente de seu tempo, Because unlike his brothers, he had a view of the future. porque diferentemente de seus irmãos, ele tinha uma perspectiva a respeito do futuro. Joseph had a dream for his place and purpose in this world. Ele tinha um sonho com relação ao seu lugar e um propósito para o mundo. Joseph understood both agriculture and astronomy. José compreendia de agricultura e também de astronomia. Joseph understood things of the earth and things of the heavens as well as spiritual things. José compreendia coisas da terra e coisas do céu, assim também como coisas espirituais. Joseph was up, I tell you. José estava num alto, posso lhes dizer, But Joseph was also down. mas José também estava num baixo. When you dream dreams and see visions, somebody will not understand. Porque quando você sonha sonhos ou quando recebe visões, alguém não vai entender. When you serve God and you are determined to do a thus saith the Lord, you will become a threat to Satan and Satan will war against you. Quando você serve a Deus e busca seguir o assim diz o Senhor, você estará incomodando a Satanás, e Satanás não vai querer que você alcance sucesso em seu trabalho.
when you begin to function on a level that is more celestial than terrestrial, Quando você começar a operar em um nível que é mais celestial que terreno, someone will think you're just trying to show off. alguém simplesmente vai interpretar que você está sendo exibido. And that is why Satan tried to kill the dream and the dreamer. E é exatamente por isso que Satanás tentou matar o sonho e o sonhador. What the brothers said was, O que os irmãos disseram foi: behold, the dreamer cometh. eis que aí vem o sonhador. Come now, therefore, let us slay him, Vamos, nos unamos e vamos matá-lo. and we shall see what happens to his dream. E veremos o que vai acontecer com seus sonhos, então. And so his brothers, Portanto, seus irmãos, his family members, seus membros familiares, sold him to the passing Ishmaelite merchants. o venderam para os mercadores ismaelitas de passagem. And they sold him for 20 pieces of silver. Eles o venderam por 20 moedas de prata. And whenever an intimate member of your own household sells you out and sells you cheap, E quando quer que algum membro familiar, seja uma pessoa íntima, te venda e te venda barato, you are going down. você vai experimentar um ponto baixo. On the other hand, you might say that Joseph was up. Por outro lado, você poderia dizer, mas José estava no alto. When the passing Ishmaelites purchased him for some silver, Quando aqueles mercadores ismaelitas o compraram por prata, because his brothers took him up out of that pit, porque os seus irmãos o tiraram, o ergueram daquele poço, where he would have certainly died and Onde eles- extended his life. onde ele certamente teria morrido. E este ato estendeu sua vida, So prolongou sua vida. Joseph was up, Então José estava no alto. but he was also down in that same very moment. Mas naquele mesmo momento ele estava vivendo um ponto baixo. Those Ishmaelites sold Joseph into slavery. Aqueles ismaelitas venderam José para a escravidão. But even in slavery, one might say that Joseph was up, E mesmo em meio à escravidão, alguém poderia dizer, mas José teve um momento alto, because he was sold into the hands of an Egyptian named Potiphar. porque ele foi vendido para as mãos de um egípcio chamado Potifar. And it was in the household of Potiphar that the Bible says that Joseph was a prosperous man. E foi na casa de Potifar que a Bíblia afirma que José era um homem próspero. Joseph was a slave and he was prosperous. José era um escravo e ainda assim foi próspero. Joseph lived in the house of his master and found grace in his master's sight. José morava na casa de seu mestre e achou graça aos olhos do mesmo. He was made overseer of the master's house. Ele se tornou o gerente geral de toda a casa do mestre. And everything that the master had was controlled by Joseph. E tudo que o mestre possuía era controlado por José. It looks like Joseph is up in his existence. Parece que realmente José está no ponto alto de sua existência. But in fact, Joseph is down. Mas na verdade, ele está para baixo. Because Genesis 39:6 says in the King James Version, Porque Gênesis 39, verso 6 diz, na versão do rei Tiago, it says, and Joseph was a goodly person and well-favored. e é dito ali que José era uma pessoa boa e favorecida. Now, the New International Version expands our view because the New International Version says, Agora, a nova versão internacional, ela expande nossa perspectiva, porque esta versão diz Joseph was well-built and handsome. diz que José tinha uma boa estrutura e que José era bonito. Now, I'm not making this stuff up. It's in the Eu Word não of estou God. inventando, isso Am I está right about escrito na that? Bíblia, estou certo? It's here Está in the escrito na Bible. Bíblia, está aí, na Bíblia. The original Hebrew text, the literal translation of well-built, it says he was of good built and of good sight. A tradução literal vinda do hebraico diz que realmente essa estrutura corporal descreve uma pessoa bela e vistosa aos olhos. In other words, the brother had it going on. Em outras palavras, José estava com Joseph tudo. was well-built. José tinha boa estrutura. As we say in the States, he was fine. Como nós dizemos lá nos Estados Unidos, José estava voando. And just at the moment when Joseph had it going on, E naquele exato momento, quando parecia que José tinha tudo contribuindo, Potiphar's wife cast her eyes on him. a esposa de Potifar postou seus olhos sobre ele And saw that he was well-built and e handsome. percebeu que ele tinha boa estrutura corpórea, que ele era bonito. And any time a Potiphar's wife
finds out that you are well-built and handsome, E toda vez que essas esposas de Potifar por aí veem que você tem boa estrutura e que você é bonito, there's a good chance you're going down. há boas chances de que você vá para baixo. Who knows what I'm talking about is true. Quem sabe o que eu estou falando aqui é verdade? Then Joseph was placed in prison. So he Então was José down. foi colocado na prisão e enfrentou o seu momento de baixa. But at the same time, you might say that he was up because Mas- he was put in charge of the entire prison. Mas ao mesmo tempo, dentro de pouco tempo, você pode dizer, mas ele estava vivendo um alto, porque logo ele foi colocado como o gerente, o coordenador daquela prisão. Well, let me rush on to my points Bem, because you know the rest of the story. deixe-me avançar e chegar aos pontos principais. Vocês já conhecem o restante da história. You know about the baker and the butler, Vocês conhecem sobre a história do padeiro e do copeiro, Pharaoh's dream, 7 Os- corns and 7 cows. os sonhos de Faraó sobre o milho, sobre as vacas gordas e magras, A demonstration of prophetic interpretation from God. a demonstração divina de poder para interpretar sonhos. And at last, Joseph is placed over all the affairs of Pharaoh. E finalmente José é colocado como responsável por todos os negócios de Faraó. Joseph was given charge over food in the land. José recebeu a responsabilidade de cuidar de todos os alimentos da terra. And the Lord sent a message to you about trust and faith in God, no matter what circumstances you find yourself in. E Deus está enviando uma mensagem para você de fé e confiança a despeito de quaisquer circunstâncias. So, with a lens of a spiritual aperture open wide, Então, com as lentes espirituais bem abertas, we need to hear from Joseph this evening. precisamos ouvir o testemunho de José esta noite. I've been talking all week long. I'm going to take a rest. Eu estive falando já pela semana inteira, agora eu preciso descansar um pouquinho. And I'm going to call Joseph over here E eu to vou talk to us. Is that okay? E eu vou chamar o José para vir falar aqui por nós. Pode ser? Tudo bem por vocês? Podemos chamar o José? So, Joseph, come here. Come Então, here, José, Joseph. Come vem here, cá, Joseph. José, por favor. Joseph, tell us how you handled a crisis situation in your life. José, conte-nos como você lidou com uma situação de crise na sua vida. Boa noite. Good evening. Well, Bem, this crisis I had came out of some peculiar and painful circumstances. estas crises pelas quais eu passei vieram de circunstâncias bastante peculiares. Just when I thought I had it made, Quando eu tinha certeza que havia alcançado o objetivo, the bottom dropped out. o meu chão se abriu. Just when I had the favor of my father Quando parecia que eu tinha o favor do meu pai, and I wore his coat of many colors, e eu vesti o seu casaco de presente multicolorido, storm clouds gathered over my horizon. algumas nuvens escuras se amontoaram sobre o meu horizonte. Just when I had a bright future before me, Quando parecia que eu tinha um futuro brilhante à frente, and it looked like every dream would come true, e parecia que todos os sonhos se tornariam realidade, that was the moment when everything broke down. foi naquele exato momento que tudo se partiu. Listen to what happened to me. Perceba, ouça o que aconteceu comigo. I was despised by my brothers. Eu fui rejeitado por meus irmãos. I was thrown in a dark pit. Eu fui lançado em um poço escuro. My coat was smeared with blood, Meu casaco foi manchado com sangue. and I was left for dead. E eu fui largado ali para morrer. I was sold into slavery to the Ishmaelites. Fui vendido como escravo para os ismaelitas. I rose up to a position of prominence in the household of Potiphar. Alcancei uma posição proeminente na casa de Potifar. But then Potiphar's wife falsely accused me of sexual harassment and attempted rape. Mas então a esposa de Potifar falsamente me acusou de assédio sexual e estupro. I wound up in jail with the butler and the baker. Eu acabei sendo preso com um padeiro e um copeiro. I took on a calling as a dream interpreter. Eu aceitei um chamado para me tornar um intérprete de sonhos. Something about fat and lean corn and cows. Algo que falava sobre vacas gordas e outras magras. And it was years before I saw my brothers again. E anos se passaram para que eu pudesse rever meus irmãos. I don't know how long it had been since I had seen Reuben and Simeon. Eu não sei quantos anos haviam se passado até que eu pude rever Rubens e Simeão. And Issachar and Dan and Benjamin and all the rest. E Issacar e Benjamim e todos os demais. But one day when I finally saw them, Mas num dia, quando finalmente eu os reencontrei, I remembered what they had done to me. eu me lembrei do que eles haviam feito contra mim.
When I saw them, I remembered how they tried to destroy my life. Quando eu os vi, eu me lembrei de como eles tentaram destruir a minha vida. When I saw them, I remember how they placed my life in jeopardy. Quando eu os vi, eu me lembrei de como eles colocaram a minha vida em risco. And when I saw them, I remembered all the pain and the suffering and the anguish I had to endure because of their hatred and jealousy for me. Quando eu os vi, eu me lembrei de toda a dor e sofrimento com que me deparei devido à inveja que eles tinham. And when I saw them, I remembered how dehumanized I felt. E quando eu os vi, eu me lembrei de quão desumanizado me senti. I remember the alienation, the bitterness and anger in my heart. Eu me lembrei da alienação, da amargura que eu senti no coração, That caused me to want to strike back at them. que deu vontade de eu responder, de eu devolver tudo que eles haviam feito comigo. But then Mas então, I remember how good God had been to me in spite of the injustices of my brothers. eu me lembrei de quão bom Deus havia sido comigo a despeito da injustiça praticada por meus irmãos. Then Então, I remember how God had blessed me in the face of my adversary. eu me lembrei de como Deus havia me abençoado em face dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. Then Então, I remember how God had made a way for me in the presence of my enemies. eu me lembrei de como Deus preparou o caminho para mim em meio aos meus adversários. I remember how God protected me when I couldn't even protect myself. Eu me lembrei de como Deus me protegeu quando eu nem mesmo tinha forças para me proteger. I remember how God lifted me up when my brothers had put me down. Eu me lembrei de como Deus me ergueu mesmo quando meus irmãos tinham me colocado para baixo. I remember how God gave me a job when I was in slavery and when I was in jail. Eu me lembro como Deus providenciou um trabalho para mim, mesmo estando na cadeia ou escravizado. So I tell you what, Então, posso lhes dizer o seguinte: how did I handle my crisis? como é que eu lidei com a minha crise? I decided to first develop philosophical faith. Eu decidi primeiramente desenvolver uma fé filosófica. I decided that before I acted with my hands, Eu decidi que antes de agir com as mãos, I would think this thing through with my mind eu pensaria em cada detalhe com a mente and try to understand what God was doing underneath the obvious. e tentaria compreender o que Deus estaria fazendo além do óbvio. I know I'm speaking to college, a community. I decided I wanted to think this thing through. Eu sei que eu estou falando com uma comunidade acadêmica e o que eu decidi fazer foi pensar de forma racional a respeito do assunto. I decided to develop a spiritual philosophical framework Eu decidi desenvolver um método filosófico that would permit me to understand why I was going through this season of que tribulation. me permitiria entender por que eu estava passando por este momento de tribulação. I decided to be cognitive and reflective Eu decidi ser cognitivo e reflexivo about the God process that was now operative in my life. a respeito do processo guiado por Deus que estava ocorrendo em minha própria vida. And I did this in order to adequately describe what was happening in my life. E eu fiz isso para que de modo adequado eu pudesse descrever o que estava acontecendo em minha vida. And so when I finally had the opportunity to meet my brothers again, Então, quando finalmente tive a oportunidade de me reencontrar com meus irmãos, these fellows who had sabotaged me, estes companheiros que haviam me sabotado, when I finally had a chance to come face to face with these folks who terrorized me, quando finalmente eu tive a chance de vir um encontro face a face com aqueles que haviam me aterrorizado, when I finally had my moment for retaliation and retribution, quando finalmente chegou o meu momento de retaliação e retribuição, de troco, when it was my time for justifiable payback, quando foi a hora do troco justificado, this is what I told them. foi o seguinte que eu lhes disse: But as for you, mas é por vocês, you thought evil against me, vocês que pensaram mal contra mim, but God meant it unto good, mas Deus transformou em coisa boa, to bring to pass as it is this day to save much people alive. para que nesse dia, através de mim, pudessem ser salvas muitas pessoas. Many times the negative things in your life Muitas vezes as coisas negativas que ocorrem em sua vida is meant by God to bring much positive out of it.
tem o intuito de Deus para extrair dali coisas muito positivas. Does anybody here know that just the time when people try to tear you down, Alguém aqui compartilha dessa experiência de que no momento em que alguém está tentando te destruir, that is the very mechanism that God will use to build you up? é aquele mesmo mecanismo usado para te destruir que Deus vai se utilizar para te reconstruir. Then I decided to exercise theoretical trust. Então eu decidi me utilizar da confiança teórica. Now, theoretical trust is faith in God that is born out of theory. Agora, a confiança teórica, a fé teórica, é aquela que ela nasce da teoria mental, da compreensão mental de que Deus vai me conduzir. Theoretical trust comes to the surface of our lives when we do not know for certain what the end will be. A confiança teórica, ela vem às nossas vidas quando nós não temos certeza de qual será o resultado. But I have a theoretical construct in my mind Mas eu tenho uma construção teórica em minha mente that makes me believe the end will be consistent with my trust in God. que faz com que eu creia que o final será compatível com a vontade de Deus em minha vida. I cannot control it as a certainty. Eu não posso controlá-la com But I'm certeza, trusting. mas eu confio em Deus. I may not have any empirical evidence, Pode ser que eu não tenha alguma evidência empírica, but I'm trusting. mas eu vou confiar. Based on the evidence at hand, Baseado nas evidências à disposição, I'm trusting. eu estou confiando. My friends may even think I'm foolish, Meus amigos podem até pensar que eu esteja bobo, but I'm trusting in mas God. eu vou continuar confiando em Deus. When I thought about where I used to be, Quando eu penso onde eu costumava estar, and then I realized where I was, e eu percebo onde eu estava agora, I know I could do two things. eu percebo que eu poderia ter feito uma das duas coisas. I could either curse God and die, Poderia ter amaldiçoado a Deus e morrido, or I could trust in the God of my salvation. ou poderia ter confiado no Deus da minha salvação. I had a choice. Eu tinha uma escolha. I could decide that it appeared that God had turned his back on me, Eu poderia ter interpretado que Deus havia dado as costas para mim, and so I could turn my back on God, então eu poderia dar as costas para Ele também, or I could decide that in spite of evidence to the contrary, ou eu poderia decidir que, a despeito das evidências contrárias, I could decide to stay with God eu poderia decidir permanecer com Deus, with the somewhat bold and curious belief that God would stay with me. com uma crença curiosa e ousada de que Deus permaneceria comigo. I could choose to give up my walk with my Savior, Eu poderia escolher abandonar a caminhada com meu Salvador, or I could keep on going with my God. ou poderia continuar andando com meu Deus. I had this yet unproven theory Eu tinha essa teoria ainda não comprovada, that if I kept on going with God, de que se eu continuasse a caminhada com Deus, God would keep on going with me. Deus continuaria caminhando comigo. It's a little theoretical. É um pouco teórica. I do not have any evidence to support my conclusion. Eu não tenho evidências para dar suporte à minha conclusão. I do not have any empirical data to serve as an underpinning to my claim. Eu não tenho dados empíricos para darem suporte científico à minha afirmação. But I concur with Job when he said Mas eu concordo com Jó quando disse that though he slay me, yet will I serve and trust him. que mesmo que me fira, eu ainda vou confiar nele. And so I was inspired to tell you this evening Então, that in your life, Então eu fui iluminado a dizer-lhes nesta noite que em vossas vidas, as you seek a response to a crisis situation in your life, ao vocês buscarem resolução para uma situação crítica em suas vidas, it may be your conscious choice to just trust him. pode ser e deve ser sua decisão consciente de simplesmente confiar. When you do not know what he is doing, I tell you the truth, just trust him. Quando você não sabe o que ele está fazendo, eu lhes digo a verdade, confie nele. When the structures you depending on are falling down all around you, just trust him. Quando as estruturas das quais você depende estão ruindo, apenas confie nele. Trust him when you can see him or when you can't see him. Confie nele quando você puder vê-lo ou quando não puder vê-lo. Trust him when you can feel him or when you can't feel him. Confie nele quando você puder senti-lo ou quando não estiver sentindo. Trust
Trust him when the way is clear or the way is dark. Confie quando o caminho for claro ou quando estiver escuro. Trust him when you are hurt or when there is no help, when you cry and when nobody is there to wash away the tears. Confie quando você estiver cheio de esperança ou quando não estiver. Quando não houver alguém para poder enxugar as suas lágrimas, confie. Trust him and never doubt, and he will surely bring you out. Confie nele e nunca duvide que certamente ele sempre vai te libertar. Well, let me tell you about the blood, and then I'll take my seat. Bem, deixe-me lhes encerrar com o sangue e então vamos me sentar. There is a word here, and the word that I want you to remember is about the power in the blood. Há uma palavra aqui que eu gostaria que você se lembrasse. Há poder no sangue. If you examine this narrative with me one last time, Se você se deter a examinar essa narrativa comigo mais uma vez, the brothers of Joseph conspired against him os irmãos de José conspiraram contra ele, because of his dreams and because he was the favorite of their father. devido a Jacob. seus sonhos e pelo fato de ele ser o favorito de seu pai Jacó. Jacob had given Joseph a coat of many colors. Jacó havia dado a seu filho um casaco multicolorido. And in the process of taking his coat from him, E no processo de arrancarem de José o seu casaco, the brothers smeared it with blood. os irmãos mancharam o casaco com sangue. They smeared blood on his coat that was designed to be a sign and symbol of his death. Eles lançaram sangue sobre o casaco de José, que tinha a intenção de simbolizar a morte. But my beloved, Mas, meu amado, Joseph's brothers used the wrong thing. os irmãos de José usaram o símbolo errado. They should never have used blood. Nunca deveriam ter usado sangue. You see, the blood is not a sign of death. Percebam, o sangue nunca é sinal de morte. The blood is a sign of life. O sangue é um símbolo de vida. The same blood that protects Joseph in Genesis O mesmo sangue que protegeu José no Gênesis is the same blood that protects the children of Israel in the Exodus. é o sangue que protegeu o povo de Israel no Êxodo. And it's the same blood that flowed from Calvary in Palestine from an old rugged É o cross. mesmo sangue que verteu de uma cruz na Palestina, uma rude cruz. So God sent this word for those assembled here today, Então Deus enviou essa palavra àqueles que estão reunidos aqui hoje, that if you're grappling with the ups and downs of life, que se você está lutando com os altos e baixos de sua vida, just remember to keep your life covered in the blood of Jesus Christ. lembre-se de manter a sua vida coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Revelation 12:11 says they overcame Satan by the blood of the Lamb Apocalipse 12:11 diz que eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, the word of their testimony, ou pela palavra de seu testemunho, and they loved not their lives unto death. e não amaram suas próprias vidas, mesmo à morte. When you are hated by those who are closest to you, don't worry about it. Quando- You're covered with the blood. Quando você for odiado por aqueles que estiverem próximos a você, não se preocupe, você está coberto pelo sangue. If you are misunderstood or mistreated, used and abused, don't worry about it. You're covered in the blood. Se você é mal interpretado, se você é abusado, se você se sente mal com essa circunstância, não se importe com isso. Você está coberto pelo sangue. And I'm not talking about goat's blood. E eu não estou falando sobre o sangue de um cordeiro, I'm not talking about bull's blood. não estou falando sobre o sangue de boi. But I'm referring to the blood of Jesus Christ, Estou me referindo ao sangue de Jesus Cristo, the matchless Lamb of God. o incomparável Cordeiro de Deus. I'm talking about the blood that will never, ever, ever lose its power. Eu estou falando a respeito do sangue que nunca, jamais perderá seu poder. Descansei minha vida em tuas mãos, senti completa paz dentro de mim. Já passou, meu chorar enxugou, meus temores levou. Cada dia faz-me claro entender que és o
pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demora, assim mesmo eu creio que tens o melhor pra mim. Eu levei tempo para entender que sem ti eu nada consegui. Hoje eu sei, ao ouvir tua voz, eu não desisto jamais, porque sempre faz-me claro entender que és o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demora, assim mesmo eu creio que tens o melhor pra mim. Se agora comigo vais, eu nada mais temerei. Sozinho eu não vagarei. És o caminho pra mim. És o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar, assim mesmo eu creio que tens o melhor pra mim. Tu tens pra mim. There's someone here today living between the ups and downs of life. Há alguém aqui hoje que está vivendo seus altos e baixos na vida. And you need special prayer. You need to make sure that you are continually covered with the blood of E Jesus. você precisa de uma oração especial. Uma que garanta que você estará sempre coberto pelo sangue de Jesus. Won't you stand where you are? Você poderia se colocar em pé onde For você special estiver para essa oração especial. Pastor, Pastor Neville, we need you to pray for us nós precisamos que today. o Senhor ore por nós. We need you to pray for us right now. The Spirit of the Lord is moving right now. And we need you to pray for everyone here this evening. O Espírito do Senhor está se movendo agora e precisamos que o Senhor ore por todas as pessoas nesta noite. Senhor nosso Deus e querido Pai, aqui estamos, seres humanos, sujeitos a muitas dificuldades, muitos problemas. Reconhecemos que em nossa vida também experimentamos os altos e baixos, assim como aconteceu com o teu servo José. E pedimos encarecidamente que tu nos orientes, a fim de que em nosso viver, em cada momento, quer esse momento seja
e represente um problema de natureza física, social, financeira, espiritual, não importa, porque os recursos da onipotência são suficientes para resolver qualquer um dos problemas humanos. E hoje, como teus filhos, aqui reunidos, estamos em pé, revelando o nosso desejo de que o sangue de Jesus venha em nosso auxílio para nos perdoar, para nos purificar, para nos ajudar a vencermos toda e qualquer situação. Pedimos ao Pai que este sangue seja poderoso em nossa vida, para podermos dizer como José: como cometeria eu este tão grande mal contra Deus? Quando vierem as tentações, permite, ó Deus, que esta lembrança nos dê força e poder para sermos vitoriosos. E hoje nós fazemos uma entrega da nossa vida, para que, tanto nos momentos em que estejamos na altura, como naqueles em que estejamos no fundo do poço, tenhamos a Tua companhia, a Tua bênção e a Tua direção. Sustenta, pois, ó Deus, cada um de nós, fortificando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, guiando os nossos passos, para que pelo sangue de Jesus cheguemos todos aos portais da eternidade. Te pedimos e agradecemos estas bênçãos no doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.